Salve, minha gente! Sejam bem-vindos. Eu sou o Eric Camacho e você está em mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura dos Atos dos Apóstolos. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Vamos ao capítulo 20. Paulo deixa Éfeso. Quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos de Éfeso. Depois de encorajá-los, despediu-se deles e viajou para a Macedônia. Percorreu essas regiões, falando com frequência aos fiéis para encorajá-los. E assim chegou à Grécia, onde permaneceu 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, decidiu fazer a viagem através da Macedônia, porque os judeus tinham organizado uma conspiração contra ele. Os companheiros de Paulo eram Sópatros, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses, porém, partiram antes de nós e nos esperavam em Troade. Nós zarpamos de Filipos logo após os dias dos pães sem fermento e os alcançamos 5 dias depois em Troade, onde permanecemos 1 semana. Eucaristia é vida. No primeiro dia da semana estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na beira de uma janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, caiu do 3º andar para baixo. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e, abraçando-o, disse: "Não se preocupem, porque ele está vivo." Depois subiu novamente, partiu o pão e comeu. Ficou conversando com eles até de madrugada e depois partiu. Quanto ao jovem, o levaram vivo e sentiram-se muito confortados. Fidelidade de Paulo. Nós, porém, continuamos a viagem e embarcamos num navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Assim, Paulo havia determinado, ao passo que ele iria por terra. Quando nos alcançou em Assos, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Daí zarpamos no dia seguinte e chegamos à altura de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos. Tivemos outro dia de viagem e, depois de pararmos em Trogílio, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não passar por Éfeso, a fim de não prolongar demais sua permanência na Ásia. Tinha pressa de estar em Jerusalém, se possível para o dia de Pentecostes. O testemunho de Paulo. De Mileto, Paulo mandou emissários a Éfeso para chamar os anciãos dessa igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo lhes falou: "Vocês bem sabem de que maneira me comportei em relação a vocês durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vocês, nem de anunciar publicamente e também de casa em casa. Com insistência, convidei judeus e gregos a se arrependerem diante de Deus e a acreditarem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza de que vocês não verão mais o meu rosto, todos vocês entre os quais passei, pregando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de vocês. Se alguém de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o projeto de Deus sobre vocês. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os constituiu como guardiães, para apacentarem a igreja de Deus, que ele adquiriu para si com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei
Depois da minha partida, aparecerão lobos vorazes no meio de vocês e não terão pena do rebanho. E do meio de vocês mesmos surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, fiquem vigiando e se lembrem de que durante 3 anos, dia e noite, não parei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de dar a vocês a herança entre todos os santificados. Ademais, não cobicei prata nem ouro, nem vestes de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo mostrei a vocês que é trabalhando assim que devemos ajudar os fracos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Após essas palavras, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Então todos começaram a chorar muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam muito tristes, principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam o seu rosto, e foram com ele até o navio. Capítulo 21. Seja feita a vontade do Senhor. Quando chegou o momento de partir, fomos como que arrancados dos braços deles e navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte chegamos a Rhodes, e daí fomos até Pátara, onde encontramos um navio que fazia a travessia para a Fenícia. Embarcamos e seguimos viagem. Chegando à vista de Chipre, a deixamos pela esquerda e continuamos a nossa viagem em direção à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o navio devia descarregar. Encontramos os discípulos e ficamos aí 7 dias. Movidos pelo Espírito, os discípulos diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Quando chegou o dia de ir embora, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos, com suas mulheres e crianças, até fora da cidade. Na praia nos ajoelhamos para rezar. Depois da despedida, embarcamos e eles voltaram para casa. Continuando a nossa viagem por mar de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Aí cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos a Cesareia. Aí fomos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e nos hospedamos na sua casa. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Enquanto passávamos vários dias aí, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, declarou: isto é o que diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto será amarrado deste modo pelos judeus em Jerusalém e será entregue em mãos dos pagãos. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da cidade insistimos que Paulo não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: o que estão fazendo vocês, chorando e afligindo o meu coração? Eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não conseguimos convencê-lo, então desistimos dizendo: seja feita a vontade do Senhor. Uma igreja realista. Depois de alguns dias, terminamos os nossos preparativos e subimos a Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram para nos hospedar na casa de certo Menasson, que era antigo discípulo natural de Chipre. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos estavam reunidos. Depois de cumprimentá-los, Paulo expôs minuciosamente o que Deus fizera aos pagãos através do seu serviço. Ouvindo Paulo, eles glorificavam a Deus, mas a seguir lhe disseram: como você vê, irmão, há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis observantes da lei. Eles estão a par de coisas que dizem a respeito de você, isto é, que você anda ensinando a todos os judeus que vivem no meio dos pagãos para abandonarem Moisés e dizendo-lhes que não circuncidassem seus filhos e não continuassem a seguir as tradições. Que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que você está aqui. Portanto, faça o que vamos lhe dizer.
Estão aqui 4 homens que têm uma promessa para cumprir. Leve-os com você, purifique-se com eles, pague as despesas para que possam mandar raspar a cabeça. Assim todos saberão que os boatos a seu respeito não têm fundamento e que você também é fiel na observância da lei. Quanto aos pagãos que abraçaram a fé, já escrevemos a eles sobre nossas decisões: abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de carnes sufocadas e de uniões ilegítimas. Então Paulo levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que devia ser oferecido o sacrifício na intenção de cada um deles, logo após os dias da purificação. Prisão de Paulo. Os 7 dias estavam chegando ao fim, quando os judeus da Ásia, percebendo que Paulo estava no templo, amotinaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que anda ensinando a todos e por toda a parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. De fato, antes eles tinham visto Trófimo, o efésio, junto com Paulo na cidade, e julgavam que Paulo o tivesse introduzido no templo. A cidade toda ficou agitada e houve ajuntamento do povo. Apoderaram-se de Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Já estavam prontos para matá-lo quando chegou ao tribuno da corte esta notícia: Jerusalém inteira está amotinada. O tribuno destacou imediatamente soldados e oficiais e atacou os manifestantes. Estes, vendo o tribuno e os soldados, pararam de bater em Paulo. Então o tribuno aproximou-se, deteve Paulo e mandou que o prendessem com 2 correntes. Depois perguntou quem ele era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa e outros outra. Não podendo obter informação segura por causa do tumulto, o tribuno ordenou que conduzissem Paulo para a fortaleza. Quando chegou junto aos degraus, Paulo teve que ser carregado pelos soldados por causa da violência da multidão. Com efeito, o povo em massa o seguia gritando: Mata! Mata! Paulo estava para ser recolhido à fortaleza. Então disse ao tribuno: Posso falar com você? O tribuno respondeu: Você fala grego? Por acaso você não é o egípcio que, dias atrás, subverteu e arrastou ao deserto 4.000 sicários? Paulo respondeu: Eu sou judeu, cidadão de Tarso, uma cidade importante da Cilícia. E agora lhe peço que me deixe falar com o povo. O tribuno deu permissão, e Paulo, de pé sobre os degraus, fez sinal com a mão ao povo. Houve grande silêncio e Paulo dirigiu-se à palavra em língua hebraica. Muito bem, agradeço a você que acompanhou a leitura destes 2 capítulos comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia, que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!